Então, ok. Vamos iniciar aqui o treinamento. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Celso, eu já estou nessa empresa há 4 anos, né? E eu confesso para vocês, eu entrei nesse negócio pelo marketing, né? As vendas é uma consequência. E como eu já comentei agora no começo aí para alguns que entraram, as vendas elas têm se tornado algo tão natural, tão fácil para mim fazer hoje, que eu, por própria vontade, comecei a querer dar esse treinamento, ou seja, para que eu possa, realmente fazer acontecer e vocês também possam ter essa possibilidade de alavancar seu negócio, porque assim, o desejo nosso é que todos cresçam, ou seja, todos tenham resultado nessa empresa, seja financeiro, seja de saúde e assim por diante. Então, eu vou compartilhar hoje tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu sei, e eu espero que vocês possam anotar e salvar o máximo possível de informações e que vocês possam estar crescendo esse negócio, um live que a gente só está começando. Primeiramente, a gente vai falar, como estava no folder, se você é novo no negócio, ou seja, isso é uma pergunta que eu faço porque justamente tem muitas pessoas que até não são do meu grupo e estão perguntando isso. Poxa, tá difícil fazer minha primeira venda, tem essa dificuldade, ou seja, tem essa trava, né? Então, eu tenho certeza também que os empresários mais antigos também têm novos, às vezes têm se deparado com essas perguntas, e a pessoa muitas vezes acaba achando que o negócio não é para ela e acaba desistindo, né? Então, como que seria fazer a primeira venda, né? Tem alguns aspectos que eu pego, às vezes, alguns empresários novos, eu não vou lembrar muito do meu caso, mas ultimamente eu tive uma empresária que ela comentou como foi a experiência dela de fazer essa venda. O que aconteceu? Um dos aspectos muito importantes é você ter confiança no produto, né? Então, a confiança no produto, ela é fundamental. Porque se você confia no produto, você vai colocar com bastante energia, bastante disposição, e muitas vezes você nem vai perguntar se a pessoa quer, você já vai colocando o produto para ela tomar, você já vai fazendo o sachê, ou seja, você vai dar um sachê para ela provar, ou seja, várias situações, né? Ou você vai contar o seu resultado de modo muito simples. Então, por exemplo, ou seja, uma amiga, você não tem noção como esse produto é bom, que energia que eu tive, eu tinha isso, tinha aquilo, ou seja, a pessoa que está iniciando, ela tem aquela energia de vencer. Então, esse é o primeiro passo, você tem que sentir confiança no produto, seja pelo resultado ou por isso. Um pingo de desconfiança, ou seja, aquela questão, vou ler ali no rótulo, ou seja, no Magnus, será que o Magnus dá energia ou será que o Actua ajuda na circulação? Essa desconfiança, ela vai atrapalhar um pouco. Então, tenha confiança no produto, seja usuário do produto inicialmente, tanto que é os 5 passos da empresa é esse, né? E você sempre mostra e fala dos resultados, ou seja, você como novo, se você não tem resultado, a gente hoje tem nos grupos muitos resultados sendo compartilhados. E isso às vezes não é um problema, as pessoas estão compartilhando, mas na hora da confiança, lembre-se, voltei na confiança, as pessoas ficam pensando assim, mas será que é verdade que a pessoa emagreceu tudo aquilo? Ou seja, no fundo, ela já tem aquela desconfiança. E você sabe muito bem que o cliente, ele está procurando um defeito. Então, se ele vê você motivado, com energia lá em cima, ou seja, essa desconfiança dele vai por água abaixo. Então, se você não tem resultado, você vai compartilhar de outros, mas sempre procure o mais breve possível ter o seu resultado. Uma outra coisa muito importante na venda, às vezes eu vejo os pessoal postar status, stories e etc. A gente vai falar um pouco sobre stories daqui a pouco. As pessoas elas postam o resultado e logo o produto, ou seja, o produto fala tudo, né? Aí, e às vezes tem o nome do produto ali, ou seja, você não despertou a curiosidade. Se você começa a postar, por exemplo, de perca de peso,
só o resultado, antes, depois, sem colocar talvez nem a foto do café, um exemplo, você despertou curiosidade, ou seja, a pessoa curiosa, ela vai querer saber o que que é isso e da onde vem esse resultado, ou seja, essa curiosidade você despertou nela, vai dar abertura para você. Caso a pessoa pergunte e você fala do produto, falou do preço ou qualquer outra situação adiante, o que que vai acontecer? Talvez ela não compre, mas você já sabe, ali que essa pessoa, ela é um potencial interessado no produto de perder peso, ou seja, então você tem que começar a observar isso e por quê? Porque toda vez que você tiver um novo resultado, você vai encaminhar para ela. Ou seja, você está sempre cercando ela, porque aquilo que ela quer, ela só não comprou porque ela tem dúvida ainda se aquilo realmente funciona e assim por diante. Uma outra coisa muito importante é fazer perguntas, ou seja, se é uma pessoa conhecida, não adianta você chegar lá e dizer para ela, ó, tal produto aqui, tal, tal. Ou seja, você tem que quebrar o gelo antes. Você tem que perguntar da vida dela, o trabalho, o estudo, as viagens, enfim. Ao fazer perguntas, você consegue ver qual que é a necessidade da pessoa. Por quê? Aí você está interessado nela, não somente em você de querer vender algo. Então, na sequência de treinamento, eu vou dar umas situações em que a gente possa estar intercalando, né? E criando esses clientes fiéis e assim por diante. Então, quando é novo no negócio, justamente, primeiramente, você tem que entender, você é novo no negócio, está iniciando, então é normal você ter dúvidas, fazer a primeira venda, todos passaram por isso. Mas acredita numa coisa, se você acreditou no projeto, é preciso continuar e estar buscando as soluções. Então, como eu já falei, ter confiança em você, no produto, né? Uma pessoa empolgada, animada, atrai atenção, né? Você imagina você, talvez antes da Life, você era a pessoa cansada, ou seja, estava com o peso acima. Qualquer resultado que você tenha, você já vai gerar atenção das pessoas, né? Então, quando você fala do produto, mostra resultado e comenta o resultado com energia. Então, eu já falei aqui das perguntas, também você identifica as necessidades das pessoas e um fator muito importante que faz a diferença na venda. A gente não vende produto, a gente vende resultado e indica. Porque quem decide comprar é sempre o cliente. Então, se você tiver essa frase na sua mente como vendedor, então você não pode tentar empurrar nenhum produto, compre esse ou insistir. Tudo que você insiste, a pessoa depois vai colocar como desculpa. Por quê? Porque você que vendeu, não foi a pessoa que decidiu comprar. E os resultados mostram que quando a pessoa decide comprar, e mesmo que ela não use ou não tenha resultados, depois dificilmente essa pessoa vai te dar problema, porque a decisão de comprar foi dela, quando ela viu um resultado, quando ela viu uma empolgação. Agora, se ela não usa o produto, ela mesma vai admitir que não está tendo resultados. É, veja bem você, por exemplo, se você vai numa loja, você não gosta que as pessoas fiquem te empurrando algo, você já vai meio decidido na loja o que você quer comprar. É óbvio que uma dica ou uma sugestão de um algo diferente possa fazer você comprar algo a novo ou a mais. Então, perceba que no nosso caso é a mesma coisa, a gente tem produtos para todos os casos. Quando você fez perguntas ali atrás, essas perguntas, elas já identificam o que a pessoa precisa, ou seja, você não vai vender um produto que quem quer perder peso, mesmo que ela precise, mas às vezes a necessidade dela é outra. Então, percebam que na questão da venda é preciso estar trabalhando essa identificação, né? Bom, aqui a gente já falou da pessoa que é iniciante, né? Seja a pessoa que é nova, né? E a gente não vai trabalhar sobre produto hoje, porque tem vários treinamentos de produtos. Mas agora vamos passar para a segunda parte, né? Como vender para pessoas que você não conhece. Contato frio. Esse é a maior clientela que a gente tem hoje, porque às vezes você já falou com tantas pessoas, já esgotou, falou com os amigos, falou com seus parentes, com a sua família, e talvez não gerou venda, né? Então você acaba desanimando um pouco, né? Mas saiba de uma coisa, meus clientes hoje, 99,9 são pessoas que eu não conhecia, certo? Por quê?
se a gente pegar, sair hoje na rua, sair no seu bairro, sair na sua região, quase ninguém conhece nosso produto, ou seja, você tem a possibilidade de indicar para essas pessoas, né? Então, como é que você faz a captação de contato frio? Por exemplo, a indicação de conhecidos. Quando você tem uma amizade muito grande com algumas pessoas, você pode pedir indicações de pessoas, né, dessas de novos contatos, ou seja, cada indicação você pode trabalhar depois, como uma forma de reconhecimento, ou seja, eu tenho clientes que eu falo assim: "Se você me indicar clientes, eu te dou 10% da minha venda em produto", ou seja, tem pessoas que gostam desse desafio também, é uma das possibilidades. Os próprios clientes, às vezes, quando eles têm resultado, eles acabam tem muitos que indicam de forma natural, ou seja, eles já começam a indicar, e eu sempre incentivo os meus clientes que têm resultado, que gostam, né, porque assim, você identifica uma pessoa que faz status, faz story toda hora lá, pessoa que gosta de se mostrar, né? Ou seja, faz selfie toda hora. Então, se essa pessoa já tem esse perfil, por que não incentivar ela a postar ela usando o produto? As pessoas vão, ela não vende, mas as pessoas vão ficar curiosas. E aí o que acontece? Uma hora ou outra vai dizer, ó, fulano tal quer saber do produto. E aí qual que é a dica que eu falo? Eu nunca passo informação para o cliente é meu cliente, eu mando o cliente passar o contato dessa pessoa e mais ou menos o meu cliente já dizer o que que essa pessoa está precisando, o que que chamou a atenção. Ou seja, esse laço triplo que a gente fala, a chamada 3 pela indicação, ela faz ela faz com que você possa ter esse laço, essa identificação melhor com a pessoa que está te falando. Hoje mesmo eu tive uma venda, que era uma venda indicação de um cliente e fiz a venda. Aí agora à tarde, mais um cliente indicou um outro para circulação, ou seja, por quê? Ele sabe que tem o produto, mas quando eu mandei o produto, já mandei resultado em cima, e agora há pouco a cliente me chamou, eu falei, não, agora vou fazer um treinamento que é com vocês, depois a gente conversa melhor, ou seja, o cliente ele sempre espera, né? A Suzana até perguntou, 10% da primeira venda? Sim, Suzana, sempre 10% da primeira venda. A sequência depende muito, sabe? Se você usar uma estratégia que use, as pessoas que são da minha equipe sabem que eu às vezes vendo acima do preço. Então, quando eu vendo acima do preço, eu já tenho esses 10% já calculado para estar repondo para ele, sabe? Então, isso depende muito, sabe? Cada caso é um caso, mas normalmente esses 10% ele já é um indício para que logo mais eu convide ele para um APN, certo? Porque se ele vê que eu estou vendendo e eu falo, olha, você tem tido um resultado muito bom de indicação, eu pergunto, você tem interesse também de vender? Porque veja bem quantas pessoas você está me indicando. Se a pessoa disser que tem, aí a gente faz a PN, daí a PN vai mostrar todo o potencial da empresa, viagens, prêmios, etc, né? E normalmente a pessoa, se ela assistir a PN, não tem como ela não se cadastrar, porque ela tem resultado, já está indicando, então ela já sabe que o negócio funciona. Então, é um meio também de recrutamento muito bom, se você quer alavancar de forma bem natural, sem forçar, etc e tal. E as postagens em rede social também, ou seja, na rede social a gente não pode postar no nosso como uma postagem fixa, por exemplo, lá no Facebook, eu pego lá, coloco um produto, uma foto de produto. Não, a rede social é a mesma coisa. Você pode até postar um resultado de vídeo, etc e tal, mas eu gosto mais mesmo é do status, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E o contato frio é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo ela funciona muito, né? Tipo, agora a gente não está em tempo de pandemia, nem todo mundo tem essa opção de sair individual ou não. Mas assim, é algo que funciona muito, porque na pesquisa de campo você justamente pesquisa. Até tempos atrás o Edson passou uma listagem de fazer pesquisa, então tem vários modelos. A pesquisa você identifica o que a pessoa quer, e você não está falando de produto, você só identifica e aí a pessoa te dá indicação, e aí na oportunidade você vai poder falar sobre os produtos e resultados. Ao final desse treinamento, eu vou mostrar alguns exemplos, né, que eu utilizo, né?
Uma outra pergunta que você, como empresário, precisa fazer. Por que eu falo empresário? É igual eu falei no começo. Enquanto você não assumir para você o negócio, olha, dificilmente alguma coisa vai acontecer. Pense comigo, só existe você. Você é o dono da empresa, o dono da OmniLife. Você adquiriu uma franquia na sua cidade, no seu bairro. Só tem você. Como que você fará para esse negócio expandir? Então, você como empresário precisa se fazer perguntas. Treinamento é algo que vai trazer respostas, mas a ação que ela vai trazer o resultado final. Então, como você tem uma franquia da empresa de revender esses produtos, essa pergunta você já se fez, qual que é a necessidade atual das pessoas? Hoje, sem dúvida nenhuma, é a pandemia, a imunidade, ou seja, as pessoas precisam aumentar a sua imunidade. Então, se você começar a trabalhar muito em cima disso, você vai ter resultados, com certeza. Mas não é o único ponto. As pessoas desejam, querem e fazem a prática esportiva, né? Então, elas as pessoas só param de praticar atividade física porque a academia ou evento fecha, mas por vontade delas não parariam. Ou seja, isso vai fazer o quê? Uma consequência. Vai ter muita gente que vai levantar, subir o peso. Já pararam para pensar nisso? Ou seja, todo mundo está em casa, comendo, assistindo, não está precisando sair, não está precisando colocar aquela roupa bonita. O que vai ser a consequência? A hora que começar a normalizar isso, pense já no futuro. Vamos dar um passo à frente. As pessoas, elas vão querer perder peso. E por que não se adiantar? Ou seja, por que não criar textos, incentivos, fotos? Porque assim, você não está vendo a pessoa, mas se você começar a incentivar ela de forma indireta e mostrar resultado, seja no status, no perfil, onde for, a pessoa muitas delas vão se identificar. Então, é, é isso que você tem que pensar como empresário. Qual a necessidade das pessoas? Eu sempre falo, não é esperar que o seu líder, o seu patrocinador, cobre de você, até porque nós estamos numa empresa onde você cria o seu resultado. Então, dos líderes, eu sempre falo assim: a gente busca a inspiração, busca conhecimento, ou seja, porque são pessoas que já têm resultado, mas você precisa abraçar para você um negócio. Quando você abraçar para você e começar a pensar do teu negócio para baixo, do que você precisa construir de venda de equipe, pode ter certeza que o teu foco muda e os resultados começam a aparecer. Outro fator importante são cuidados pessoais, a autoestima. É algo que talvez a maioria das mulheres elas nunca vai deixar, mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas querem cuidar da autoestima, ou seja, da pele, do peso, de tudo, ou seja, por quê? Porque a rede social hoje ela é muito forte, né? Então as pessoas ficam fazendo vídeos, fotos, e elas querem sempre parecer bonitas. Ou seja, mesmo na pandemia, cuidados pessoais ele não deixa de ser atrativo, até porque a gente fala da questão da cosmética. Então, você como empresário tem que sempre buscar alternativas. Como que eu faço para minha propaganda? Ou seja, como que eu faço para que eh, o meu negócio, o meu produto seja visto por mais pessoas? Entende? Pense numa empresa grande que faz propaganda na TV. Você não tem esse acesso, mas você tem o quê? O boca a boca, você tem o Facebook, tem o YouTube, tem todas as redes sociais são uma forma de você divulgar o seu negócio. Então, são formas que você vai estar buscando. Hoje, na pandemia, a gente precisa trabalhar muito online, né? Seja treinamento, seja vendas, etc. E é algo que todos nós, inclusive eu, precisamos, né, nos adaptar, né? Ou seja, criar, né? No treinamento passado que eu dei, eu ensinei vocês a como fazer textos, né, interativos, e eu vi que muitas pessoas subiram bastante o resultado de vendas, né? Começaram a ter ideias novas e começaram a criar textos, stories até muito melhores que eu, né?
Então, isso é muito bacana, ou seja, você começar a despertar essa visão de como eu faço meu negócio explodir, né? E então, através de status do WhatsApp, stories do Facebook, Instagram, que é tudo a mesma coisa, só muda o aplicativo, né? Uma dica que eu dei no treinamento passado é que, assim, você não pode misturar os assuntos, né? Então, quer dizer o quê? Se hoje você está postando sobre peso, é só peso, não vai colocar lá diabetes, não vai colocar lá o resultado de feridas. Por quê? Porque isso confunde muitas pessoas. Agora, se você começa a alternar cada dia um assunto, maquiagem, peso, imunidade, outros resultados, ou seja, a pessoa, ela vai, aquele dia, ela vai estar vendo só sobre aquele conteúdo. E lembre-se, você no teu status, no teu stories, é um público, ou seja, é como se fosse uma TV, ou seja, quanto mais pessoas você tiver, essas pessoas estão acompanhando. Porque se você olha nos números lá, do primeiro stories ao último, você consegue ver a quantidade de visualizações que as pessoas estão vendo. E quando você tem, por exemplo, lá ela postou 5 fotos, da primeira à última, 50 pessoas viram, ou seja, se percebeu que aquele assunto é muito interessante, as pessoas não pularam, né, os seus stories. Então, isso também eu vou estar falando daqui a pouquinho. E prova social. O que é prova social? Prova social é quando você pega um produto, ou preparando, ou tomando, e tira foto e posta ele, né? No seu stories, enfim, em outros lugares. E assim como clientes. Quando o cliente é atual, ou seja, é novo, é muito importante você postar o resultado dele. Porque, além disso, ele vai ver que ele está sendo valorizado por você. Claro, ele vai pedir autorização, e também isso vai fazer com que as pessoas vejam que você está tendo resultados novos. Porque, assim, temos que tomar muito cuidado, ficar postando sempre os mesmos resultados, né? Seja sempre a mesma pessoa que perdeu peso e etc e tal. As pessoas vão dizer assim, mas nossa, mas ninguém mais está emagrecendo. Então, quer dizer o quê? Tem que incentivar o seu cliente a sempre fazer fotos novas, né? É óbvio que você pode repetir as fotos, mas sempre busque também novos resultados, né? E como eu falei ali já um pouquinho, criar textos para que possa enviar no direct sobre determinado assunto. Esses textos me deram muito resultado para mim, né? Então, são textos que simples, ou seja, você coloca a pessoa a fazer a leitura de como possa estar ajudando no dia a dia dela e assim por diante. Tá? Isso aí depois os modelos a gente pode estar passando também. Então, como eu já tenho falado aqui, só para diversificar um pouquinho mais, vender pelo status, ou seja, cada dia um assunto, não misturar e não colocar excesso de material. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas postarem 20 fotos, 15 fotos, ou seja, pense comigo, não precisa tanto assunto, ou seja, começa uma média entre 3 a 10, talvez no máximo. Por quê? Porque você tem que, você tem que deixar o assunto interessante, né? E como eu falei, quanto menos foto de produto, é melhor. Há exceções, ou seja, você tem que fazer meio que uma leitura, ou seja, testes, né? Como eu falei, vai testando como eu falei, exemplo ali, há pessoas que fazem stories muito top, ou seja, fazem uns desenhinhos, as pessoas pulando, sinalzinho, ou seja, isso chama atenção também, né? Uma outra coisa que está faltando bastante que eu vejo, assim, gravar vídeos usando o produto, entregando o produto, resultado de clientes, ou seja, isso é rede social. Ou seja, usar o YouTube também é uma ferramenta muito grande. É óbvio que quando a gente fala em vídeos, vem a timidez, vem a vergonha, mas assim, tudo tem seu tempo, né? Tudo é passo a passo. Esse dia eu fiz um treinamento para uma professora, ela não cadastrou ninguém, mas ela tem um desejo muito grande, talvez esteja até assistindo aqui, a Célia, ela contou assim que ela tinha vergonha, né, de fazer. Mas aí, ou seja, aí foi falado para ela, mas seja natural, seja você, porque se você usa produto, tem resultado, tipo, qual o problema, né? E no outro dia, por surpresa, estava lá ela fazendo vídeo, ou seja, tudo começa assim, ou seja, barreiras, né? A gente vai quebrando barreiras e daqui a pouco as coisas acontecem naturalmente, você olha para o passado, então, um dos teus objetivos também é crescer como
como persona que a gente fala, começar a se mostrar um pouco mais. É óbvio que isso aí é de cada um, mas assim, faça um esforço que você vai ver e as pessoas vão te ver. Já pensou você é uma pessoa tímida? Não estou aqui incentivando que você faça, mas vamos pensar o seguinte: você é uma pessoa tímida, e daqui a pouco teus amigos veem você fazendo foto, vídeo, ou seja, isso já vai impactar. Ou seja, as pessoas vão ver que você está diferente. Então você conseguiu chamar a atenção das pessoas, né? E outra coisa, se você tem lá confiança do produto, não há problema nenhum, né? Eh, Quando é novidade também, sempre desperta curiosidade, né? Sempre faz isso também. E outra dica importante, você não pode parar de fazer esse trabalho, seja no recrutamento, seja nas vendas. Porque se você ficar ausente por muito tempo, pode interromper e esfriar o interesse das pessoas. Então, imagina, você parou de fazer esses stories por muito tempo, daqui a pouco aquela pessoa que está interessada, está continuando assistindo, porque pense comigo, os stories ou as informações é uma publicidade, né? Uma publicidade que aos poucos, daqui a pouco, com algum assunto, você consegue chamar a atenção dela, né? E possa estar fazendo a venda no futuro, ou seja, uma publicidade, ok? Aqui eu vou estar colocando alguns resultados, né? Ou seja, o que dá resultado, né? Então, tem resultado de varizes, resultado de pele, né? Que o nosso amigo Claudio fazendo uma entrega, ou seja, eu colocando aqui o que ele postou, né? Tem minha foto, eu ali segurando o produto com a camiseta da empresa. Aí tem a foto do meu filho também usando. Então, são o quê? É uma prova social, ou seja, a gente está na prova social. Aí, resultado de produto também, né? Nesse caso aí, isso também chama bastante atenção, né? São vários e vários exemplos, né? Mais resultado de produto. Aqui nesse caso, o que foi postado foi só as fotos, não foi o produto, certo? Então, um dia após o corte, 2 dias após o corte. Esse é que ele, se souber trabalhar, ele dá bastante resultado. Por quê? Porque é algo assim que é meio comum, né, as pessoas se machucarem. E mesma coisa nessa foto aqui. Então, o que acontece? Foi postado só o resultado. Veja aqui que não tem, acho que nem foto de produto, ou seja, isso também pode ser interessante. Aqui nesse caso já foi a foto de produto, mas nesse caso aqui, às vezes é mais para direct, ou seja, chamou atenção e você pode ser também um produto que você não necessariamente esses produtos são postados em status, tá? Você pode mandar esses resultados para os clientes, certo? Então, para que você tenha uma prova social, não, você falou do produto e você manda o produto para fazer essa chamada. Aqui o exemplo de café, né, uma postagem também, a gente tem inúmeras postagens, seja uma prova social de que realmente está dando resultado, né, aqui também. Aqui um exemplo de diabetes, ou seja, esses aqui são exemplos, né, que a gente tem mais e mais. Hoje temos muitas mídias sendo compartilhadas, né. Aqui o resultado de cabelo também, resultado eh, depoimento da cliente, né? Ou seja, ela deu um testemunho em rede social, né? Daí depois tem o produto também, resultado de cabelo também. Então, o que acontece? A pessoa deu um testemunho, tem resultado antes e depois. Resultado aqui do Mini Plus, né? Então, aqui exemplo de dermatite atópica, aqui depois o antes e o depois. Então, é um exemplo também de alergias. O P mais Maker também você pode ver que são fotos de rede social onde as pessoas acabam postando, você pode estar compartilhando isso, ainda mais está segurando o produto nosso, né? Então, aqui novamente o outro cliente, só que aqui veja, eu tenho um cliente que eu estou usando essa estratégia. Eu usei essas duas fotos do antes e depois. Eu falei assim, ele é jovem, eu falei para ele, você vai emagrecer e depois vai ficar forte. Você não tem noção de como ele ficou feliz. Ou seja, você tem que dar uma perspectiva para o seu cliente também. Isso vai fazer com que ele se mantenha no foco, né? Aqui um exemplo do teatino, né? Das varizes também. Então, são vários exemplos que você pode estar usando e refazendo, né? Como eu falei desde o início. O objetivo é que desperte em você algumas possibilidades, né? De que você possa estar fazendo vendas, né? E agora eu acho que um dos temas mais importantes
E a gente já está quase encerrando, é o último slide aqui. Suzana, se tiver pergunta, daqui a pouco você fala para mim, tá? Então, e, então anota as perguntas, vamos fazer as perguntas daqui a pouquinho. Então, fidelizar clientes e refazer vendas. Porque, veja, esse é o sonho de qualquer negócio, ou seja, quando você fideliza clientes, a revenda ela se torna muito fácil, porque aí você só precisa pegar produto e entregar novamente sem precisar fazer uma nova escalada, né? Há tempos atrás, eu estava muito acomodado nisso, porque eu tinha uma clientela grande e acabei esquecendo de fazer novos clientes. Então, eu tive que, há 2, 3 meses atrás, refazer e repensar todo o processo de vendas, onde eu consegui um resultado absurdo aí, muito bom. Mas, como eu falei no começo, a gente tem que pensar como empresa, então cada vez mais pensar que a nossa equipe cresça e a gente também cresça como negócio, porque há muitas pessoas que podem ser ajudadas. Então, após a primeira venda, é muito importante fazer acompanhamento. Porque pense comigo, a pessoa comprou o produto, é, às vezes você foi indicou lá, você tem que tomar tantas vezes ao dia, tal horário. Às vezes a pessoa não sabe nem preparar o produto. Então, 1 dia, 2 dias depois, é muito importante você chamar a pessoa. Daí tudo certo, conseguiu preparar o produto, como que você fez, que horário que você tomou. Ou seja, isso vai fazer com que o cliente perceba que você só não quis só o dinheiro dele. Você tá, mesmo após a venda, você está acompanhando ele. E é importante que ele tenha resultado, porque um dos requisitos para você refazer as vendas é que ele tenha resultados. Mas assim, a gente sabe que os produtos funcionam, porém as pessoas precisam tomar ele, então é por isso que o acompanhamento é importante. E outra dica que eu tenho usado bastante, até esse dia eu compartilhei uns áudios aí, o que acontece? Você nunca fala só sobre o MeLife. Claro, não vai, uma pessoa de contato frio, principalmente, ou quente, você tem que aproximar os laços, às vezes comentar sobre outros assuntos, ou seja, você tem que se tornar amigo, por mais que a pessoa seja um cliente frio, mas assim, às vezes há assuntos interessantes entre vocês, né? Às vezes eu tenho muito cliente que é de moto, vendedor de carro, ou seja, você começa, tipo, despertar a atenção, né, da pessoa e aos poucos você vai aproximando naquele assunto. Aí a pessoa vê que você não está ali só querendo, você não está querendo ali só vender alguma coisa. Então, se você entender que todo cliente seu e você se tornar amigo dele, ou seja, de uma forma assim geral, né, que você possa de vez em quando falar com eles, não só da UniLife, a chance de recomprar é muito grande. Primeiro é porque ele vai começar a acompanhar teus status, né, teus stories, e isso vai ser importante que pode chamar atenção no outro aspecto. E como a gente sempre fala, qualquer coisa dos resultados, se preocupe mais com o resultado dele do que o lucro, porque, novamente, você tem que fazer acompanhamento, certo? E uma outra dica que eu uso bastante é indique novos produtos diferentes do que ele usa. O que acontece? Vamos dar um exemplo lá. A pessoa está usando o café para emagrecer ou Magnus. E você começa a falar com ela, daqui a pouco ela fala, então, né? Tipo, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí você começa a indicar e você esquece um pouco do primeiro produto. Você indica e fala, e mostra resultado. Lembre-se, você sempre tem que ter resultado calçando o que você fala, porque a pessoa ela não conhece o produto, então ela precisa de uma testemunha, ou seja, de algo que comprove isso. Então, por isso que você tem que estar sempre calçando com resultado, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Zoom não tem nenhuma ainda. Deixa eu ver quantos slides nós temos aqui ainda. Bom, aqui é fechamento de vendas, é um tema já que a gente avançou um pouquinho. Na venda, uma das dicas, assim, você apresentou, fez o teu papel, né, de indicar o produto, de mostrar os benefícios. Você nunca pode falar o preço antes do cliente perguntar. E quando for falar o preço, fale de forma firme e sem justificar. Ou seja, o que eu vejo muitas vezes pessoas falar assim, quanto que é o kit de emagrecer? 3 cafés dá R$ 400, um exemplo. Aí a pessoa fala assim, mas veja bem,
ou seja, a pessoa se antecipa e começa a dar desculpas. Isso aí quebrou tua venda. Então, quando acontece isso, você tem que ser firme. A pessoa perguntou o preço, você fala e não fala mais nada. Falou o preço, fica quieto, ou seja, espera a resposta dela, né? Aí a pessoa vai dizer a visão dela e você vai realmente fazer novamente o acompanhamento e mostrar mais resultado. Ou se você pode fazer a técnica de dividir por 30, né? Às vezes as pessoas não acham que é caro, mas se dividir por 30, elas vão ver que não é tão caro. E aí, depende da tua proximidade, você pode questionar ela, pois é, mas quanto tempo você está doente? Você quer continuar? Ou seja, você tem que fazer com que a pessoa queira comprar o produto de você, e não você tenta empurrar algo a ela. Então, e você vai fazendo isso com perguntas, com questionamentos, né? Na questão do caro, eu sou bem sério para vocês. Hoje eu não me preocupo mais com isso em nada, sabe? Então, porque justamente o que eu falei, eu sou muito firme, muito direto quando eu falo o preço. E a pessoa, ela decide, se ela não quiser, eu não estou muito preocupado hoje com quem compra, quem não compra. Porque se você começar a fazer uma lista de pessoas muito grande, aquela pessoa que compra não tem problema, amanhã ela vai comprar, ou seja, vão buscar o próximo cliente, né? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre aumentando nossa lista para que justamente aquele que não compra não faça falta, a gente não entre em desespero. O que é entrar em desespero? Aquela pessoa que começa a querer forçar uma venda, ou seja, você tem que fazer o seu papel. Depois que você falou o preço, você não fala mais tentando justificar. A única coisa que você precisa é só mostrar resultado. Então, próxima vez que tiver um resultado parecido com aquele cliente, você vai enviar no direct dele. Até a pessoa ficar com vontade, um dia ela vai provar, pode ter certeza disso. Essa técnica é infalível, né? E uma coisa que eu uso bastante por exemplo, hoje eu envio bastante produto para fora de Curitiba. Eu já vi esses dias a Suzana mandando para Curitiba aqui, quase brinquei com ela. Passa para mim os clientes, estou brincando, é o trabalho dela. Mas o que acontece? Quando é para fora, a pessoa comprou 3 caixas ou mais, eu já falo, ó, o brinde é por minha conta, tal. Se a pessoa às vezes compra 4, 5, agora lançaram uma garrafinha nova Nome Life, ou seja, quando a pessoa faz uma compra maior, eu sempre mando um brinde extra para ela, uma garrafa. Às vezes as pessoas perguntam para mim, tá? Quando que eu vou ganhar essa garrafa que você toma, né? Um exemplo aqui. Fala assim, se você comprar 3 caixas, é sua, né? Tipo, de forma direta, igual vender, ou seja, as pessoas estão cientes, né? Uma outra coisa muito importante na venda, você tem que tomar muito cuidado com o preço que você passa. O preço ele tem que ser sempre o mesmo para todos os clientes. Porque se você começar a vender um preço diferente para cada um, você pode entrar em contradição, né? Eu já perdi uma cliente porque eu passei o preço total e na hora da fechamento da venda eu falei para ela, você tem que mandar o preço do frete, ou seja, acabei com a venda, nunca mais comprou, ou seja, então você tem que ser bem claro e específico na hora da sua venda, né? Então, como eu falei ali, sempre que possível, prepare a primeira vez na frente do cliente, mostrando como deve preparar o produto, né? E o uso de produtos é sempre em maior quantidade, né? E tem uma pergunta do Edson aqui que já vou responder. E essa é a minha foto final, ou seja, uma foto que foi da viagem para Israel. Agora a gente está em meta para Dubai, ou seja, o que quer dizer com isso? Se você aqui é empresário hoje, entenda que nós temos uma empresa que você pode realizar todos os seus sonhos. Se você pense comigo, quantos anos você tem hoje? Você já viajou muito, ou seja, a empresa que você trabalha, você já teve muitas viagens, ou prêmios, ou liberdade. Então, tudo isso você tem que pesar quando você assinou o contrato da OmniLife, que aqui você tem sim possibilidades. E o difícil é aquilo que você coloca na sua mente. Ou seja, se hoje ainda você está com um volume baixo de vendas ou de equipe, comece a estudar e não dar desculpas, ou seja, comece a buscar soluções. Como eu posso vender mais, posso recrutar mais, ou seja, comece a fazer perguntas para você e buscar apoio dos seus líderes, como eu posso avançar de nível. Isso às vezes a gente tem barreiras mentais que possa vir de muito tempo atrás, da nossa família, da nossa profissão,
que a gente acha que é mais fácil a gente não conseguir do que conseguir. Então, toda essa questão de mentalidade, inclusive o Edson tem dado treinamentos aí da jornada, tudo isso ajuda muito no teu crescimento. Então, se você está nessa sala, seja no YouTube ou no Zoom, e você é aquela pessoa que tem de vontade mesmo de crescer, você precisa evoluir, ou seja, você precisa encontrar os seus desafios, seus obstáculos para poder crescer nesse negócio, porque aqui sim a gente tem essas possibilidades, certo? Então vou aqui responder as perguntas. Eu já vi aqui que o Edson fez uma pergunta aqui. Vamos lá então. Se alguém tiver mais perguntas, deixa eu ver se no YouTube tem. Só o Edson dando pergunta aí, pessoal. Vamos perguntar aí. Tem bastante gente, tem 26 aqui, mas tem 50 pessoas na sala. Vamos fazer pergunta aí, pessoal. Então, vamos lá por partes, né? Como que eu vendo os kits para a venda de clientes? Aqui, ó, vai muito do cliente que você tem como objetivo. E hoje meu foco principal hoje é esportistas, então o que acontece? Se eu chegar num evento esportivo e vender caixas, eu não vou vender nada. Então eu acabo montando kits para eles, Magnus, Power Maker, Actua e Agolife, ou seja, eu vou montando kits. Dou duas opções sempre, ou seja, uma mais cara, uma mais barata. Porque com essa opção de produto, eles têm a possibilidade de conhecer o produto e quem gostar acaba comprando caixa depois. Mas mesmo assim, nós temos muitos atletas que só usam nas provas também. Só que assim, é óbvio que eu coloco, por exemplo, um preço muito mais alto. Hoje, vendo um kit com 4 produtos, 5, média de R$ 50. Magnus, Egolas, só fazer as contas aí, ou seja, é muito acima do valor das caixas. Por que eu faço isso? Porque a hora que a pessoa for colocar a caixa no papel, vai dizer que compensa muito mais comprar a caixa. Então, quando você for vender kits de sachê, o preço tem que ser bem mais alto. Por exemplo, eu vendo 5 sachê de Magnus, não vai vender a R$ 5 o sachê, coloca 7, 8, ou seja, para que a hora que a pessoa começar a fazer a conta lá, como que vale a pena a caixa. Então, você tem que fazer essa pessoa entender que quando é o kit menor, vale a pena comprar a caixa. E os kits são normalmente para abrir clientela, ou seja, uma abertura, né? Agora, sim, se você for trabalhar peso, eu sempre trabalho com detox inicialmente, né? E porque é importante, né? Agora a gente lançou um exemplo aqui do Fiber com café, então tá dando bastante. Lembra das novidades? Então é uma novidade, dando bastante certo. Eu tenho mandado para meus clientes que já tomam café, ficaram bem loucos. Já tem um que esse dia queria comprar 2 caixas de Fiber, imagine. Então, só que assim, ajuda realmente na venda. Agora, assim, a questão de montagem de kit tem que ver muito qual que é o teu cliente potencial, né? Agora, se for... Mas normalmente eu nunca indico um produto só. Uma das estratégias de venda que eu faço, eu indico 2, 3. Por quê? Se essa pessoa começa a usar produto e por algum motivo diz que está tendo pouco resultado, aí você tem uma abertura para vender as outras 2 caixas. Vou dar um exemplo assim, a pessoa se sente cansada, estressada. Aí você fala assim, então, eu te indico o Magnus, o Kenya e o Starbian. Aí a pessoa, vou ficar só com o Magnus, beleza. Aí a pessoa daqui a pouco diz, então, mas o meu estresse está muito alto. Você fala assim, você lembra que eu comentei contigo do Starbian? Olha o Starbian, olha o Kenya. Então acontece, quando você, em qualquer venda, se você indica mais de um produto, não quer dizer que a pessoa tem que comprar os 3. Ela é cliente novo, então é super normal, às vezes, ela querer comprar um produto para iniciar. Mas no acompanhamento, você consegue observar se aquele cliente está tendo o resultado que ele deseja. Agora, a partir do momento que ele diz assim que não está tendo resultado, você tem uma carta na manga, dizer assim, então, eu tinha te comentado dos 3 produtos, mas você optou por apenas um. Agora, imagina se você faz o contrário, você só indica o Magnus. E a pessoa fala assim, mas esse produto não está me ajudando. Como que você vai indicar um segundo, terceiro produto? A pessoa vai dizer assim, mas daí você vai indicar mais um, ou seja, aquela famosa ideia, você só quer vender.
Agora, se você indica mais, ou seja, você pode indicar até 5, se você quiser, pode falar, ó, assim, ó, o Magnus é bom para isso, o Kenny é bom para isso. Mas assim, me diga uma coisa, o que que você trabalha? Ah, eu sou motorista, mas então, o motorista deve ficar muito sentado, né? Circulação. Bom, a tua seria interessante também, ou seja, vezes está dando várias opções. No final, o cliente acaba decidindo só uma. Isso quando são kit de caixas, né? Porque você tendo essa abertura, essa possibilidade da pessoa depois questionar você, você não ficou carente de informações inicialmente, né? Ó, quando você acha o sabor doce. Olha, o doce, nunca me falaram isso, tá, Suzana? Mas assim, pode ser pela questão de combinação de produtos. O doce você combina com outro produto que talvez fica menos doce. Ou coloca mais água, assim, mas assim, vai muito de pessoa, sabe? Porque assim, a gente tem esse questionamento de cliente, eles são diferentes de uma pessoa para outra, né? E mas assim, depois no particular eu posso estar falando sobre isso, porque tem que entender o esporte que a pessoa pratica, ou seja, uma da dica, faz mais gelado, né? O mais gelado não vai ficar tão doce assim. Manda ele usar água gelada, por exemplo. Então são, às vezes, detalhes bem simples de você resolver, né? Ó, lá a Paula já respondeu ali, bem isso mesmo, coloca mais água, ou mais gelado, ou coloca um outro produto junto, né? Então, e assim por diante, né? Deixa eu ver aqui no Facebook, né? Se tem mais pergunta, né? Eu vou pela sequência aqui, deixa eu ver, tal, tal. Como fazer tá? Como fazer o acompanhamento nos primeiros dias? Na pergunta do YouTube. É como eu já coloquei lá no exemplo, né? Então, é sempre manter em contato, ou seja, o seu cliente, é muito mais fácil você manter um cliente do que conquistar novos, né? E o objetivo teu inicial é que ele sempre tenha resultado. Mas assim, eu já passei por isso e todos talvez aqui já passaram. A gente fica muito com medo, né, quando o cliente não tem resultado. A gente fica curioso. Nossa, a primeira coisa a gente já pergunta assim: já sentiu alguma coisa nova? Isso é uma pergunta muito complicada. Por quê? Porque uma defensiva do cliente às vezes vai falar que não. E aí quebra você no meio. Então, esse tipo de pergunta você não faz. Você começa, tipo, a fazer perguntas indiretas. Lá numa oportunidade, o próprio cliente vai dizer. O teu objetivo é que você não fique muito ansioso para ver o resultado dele. É óbvio que é cada cliente, mas você também vai descobrindo aos poucos uma forma de acompanhar. Mas o objetivo inicial do primeiro dia, do segundo, é saber se está usando o produto de forma correta, certo? E se ele está tendo alguma dificuldade, igual às vezes falam de sabor e etc, né? Então, essa liberdade você ganha com o cliente também muito no primeiro contato. O que quer dizer o seguinte? Se você chegar lá no primeiro cliente lá e falar assim, então, aqui nós temos o café, o fiber. Você vai pegar, vai preparar. Você se falou só do produto de uma forma tão tímida, que aí, a hora que você for cobrar, o cliente vai estranhar. Ou seja, por isso que eu falo, na hora que você for falar com o cliente, você tem que dar um jeito de quebrar o gelo com ele, soltar uma risada, algo assim, que se ele solta, ele brinca com você, ele te dá liberdade, né? Então, é um modo que a gente fala assim de observar como o cliente reage. E quando você tem mais liberdade, aí sim você pode fazer pergunta direta para ele. Então, é um processo que eu falo assim, inicial, mas com o tempo você aprende. Como eu falei para vocês, eu nunca gostei de vendas, talvez não gosto, mas se torna algo tão natural hoje que a gente faz tão pouco esforço e dá resultado, porque a gente começa a entender como que funciona, né? A mentalidade das pessoas. As pessoas querem resultado e hoje em dia elas estão usando remédio, medicamento e não tem dado muito resultado. Tipo, não vou dizer assim que ela não pode tomar, mas a gente sabe que a gente tem um produto sensacional nas nossas mãos. Então, é, isso aí é muito importante, né? Vamos na sequência aqui. Se eu tenho uma média diária de vendas, olha, hoje não, já pensava assim. Então, hoje eu penso de fazer meu trabalho cada vez mais exponencial, né?
Então, porque se você coloca uma meta diária, se você não bater, você acaba se decepcionando. Então, você tem que. Eu acho que a meta mensal é melhor. Porque mensal você tem a meta de viagem, você tem a meta de pontuação. Porque às vezes num dia você pode vender um produto, outro dia você pode vender 10. Um dia você pode ficar. Eu já cheguei a ficar 20 dias sem vender nada. Nos últimos 5 eu vendi tudo que eu precisava. Por quê? Porque eu dei a energia que eu precisava para fechar o mês. Ou seja, eu sabia da minha meta e eu precisava fazer alguma coisa. Ou seja, não posso dar desculpa pro meu resultado. Então, às vezes, tem gente aqui que eu vejo nos grupos que, não estou conseguindo vender. Quer dizer o quê? Você, a tua meta é sempre olhar para frente. Ou seja, não desistir e fazer mais. E uma hora ou outra, as coisas vão acontecer, né? E quando acontecer, a gente não pode também ficar muito eufórico, né? Nossa, agora eu vendi. Até esse dia eu me decidi no grupo, eu mandei até meus resultados que estava caindo na minha conta. Acontece, a gente se empolga, normal. Mas assim, a gente tem que entender que amanhã é outro dia, ou seja, eu não posso comemorar hoje e desistir tudo, parar de acompanhar, ou seja, é um passo de cada vez, né? Como a gente sempre fala, nós estamos só começando. Se quem estiver entendendo isso aqui, tenha paciência, que o negócio não aconteceu ainda, tem muita coisa a acontecer. E esteja em treinamento que as coisas vai evoluir, né? Deixa eu ver aqui. Quais as ferramentas, o Joel, acho que é o Joel que perguntou, quais as ferramentas de redes sociais também que você acha mais eficaz? Então, uma coisa que funciona bastante e poucas pessoas fazem é você postar resultado no YouTube, fazer teu canal, ou seja, poucas pessoas fazem, mas dá muito resultado também. Porém, o status, ele é algo que dá resultado, mas você não pode ficar numa ferramenta só. Por quê? Porque a ferramenta só, o status vai funcionar enquanto teus contatos ali visualizarem, mas daqui a um pouco tempo, todo mundo já viu, todo mundo já assistiu, ou seja, você não consegue criar novos clientes. Aquilo lá, uma hora pode chegar a saturar, não estou dizendo que vai saturar, mas pode acontecer, ou pode demorar muitas vezes esse resultado vir, porque como que a pessoa te enxerga? Se você já é um vendedor, vender outras coisas, talvez é mais fácil você fazer vendas. Mas imagina, você nunca vendeu nada. Aí do nada começa a vender, as pessoas vão estranhar um pouco. Então, às vezes, é melhor você começar a mandar áudio para as pessoas, né, no particular, resultados também no direct. Ou seja, pegar o WhatsApp por WhatsApp e começar a escrever um texto ou perguntar como ela está. Aí você fala para a pessoa, poxa, olha que resultado legal, eu comecei a trabalhar com isso, isso, isso. Começa a se identificar para as pessoas entender que você está hoje num novo segmento. Então, se você vem de uma outra profissão. E não tenha vergonha disso, porque você fala assim, não, estou trabalhando com uma renda extra. Só que assim, se você colocar teu resultado em primeira mão, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Então, eu estava sofrendo disso, 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 tive esse resultado. Devido a isso, eu me encantei por essa empresa, esses produtos, e agora eu também quero levar saúde para outras pessoas. Pronto, você já quebrou um monte de objeção aí, a pessoa vê que você está fazendo isso é, como renda extra, enfim. Só que assim, a gente não pode ter vergonha, né, assumir. Até porque como eu falei, é um processo de transição que a gente tem, né? E as perguntas têm que ser feitas diretamente para você. Em qualquer treinamento, você não pode também achar que quem está dando o treinamento vai te dar todas as respostas. Aqui a gente apenas coloca faíscas, ou seja, ideias para que você comece a colocar, diz assim, encaixar o teu quebra-cabeça do negócio, começar a entender, às vezes, as objeções da família. Eu já vi gente falando assim, eu não ninguém da minha família me apoia. Bom, se fosse por isso, eu já desistido faz tempo. Só para você ter uma ideia, eu levei 2 anos para começar a vender produto para minha família. Então, veja aí. E tem gente até hoje não compra. Então, vejo como que é. Só que você não pode desistir por qualquer coisa. O teu sonho tem que estar acima de qualquer coisa. Porque pense comigo, se o teu trabalho atual, o que você faz hoje, te leva aonde? Então,
é importante, ou seja, a saúde ela é importante, não é? Então comece a colocar os pesos é, na balança, ou seja, o que está valendo a pena na vida hoje? É saúde vale a pena? Viajar vale a pena? Ou seja, você tem seus sonhos e tem que correr atrás deles, né? E a gente tem hoje uma oportunidade gigante, né? Que inicialmente pode ser por vendas, daqui a pouco pode ser por negócio e assim por diante, né? Outra pergunta, você espera vender para comprar ou sempre tem estoque? Ou seja, você investe e tem os produtos à pronta entrega? Aqueles que eu vendo mais, sim, já perdi venda, já tive que domingo correr atrás de produto, porque assim, cliente não espera. Acredita em mim, cliente às vezes não tem paciência. Imagina você vai dizer assim para o cliente, ah não, daqui 3 dias eu vou te entregar o produto. Tem pessoas que fazem, não estou dizendo que está errado se está no começo do negócio, mas assim, como empresa, se você conseguir ter um estoque, por isso que é bom ter o controle financeiro, ou seja, não querer, mas você se matar a galinha inteira, né? Tipo, vendeu, começa a fazer um estoque daquele produto que você mais vende, ou aquele que você mais divulga. Porque assim, uma coisa que faz muita diferença, eu já perdi venda, é vender sempre um, dois produtos a mais. Quando você vai levar produto para o cliente, eu nunca levo só o café, que nem hoje eu fui ali para um cliente. Eu fui levar um café, mas eu já vendi um detox. Só que no meio do caminho eu já peguei e mostrei o Omni Plus, o Onicimic, já mostrei outros produtos para ele. Se ele tivesse naquele momento tão empolgado, ele compraria. Já aconteceu de eu vender 2, 3 caixas a mais porque eu tinha o produto na mão. Então, o cliente quer só um produto, mas você imagina chegar na casa dele, eu sempre chego com uma caixa. Se ele comprou uma caixa, não a caixa do produto, chega uma caixa da Zoom Live, tem 10, 12 produtos. Eu pego a caixa, coloco na frente dele, ele até faz essa pergunta para mim. Tudo isso é para mim? Eu falei, não, o seu produto é esse e esse. Mas assim, você tem que, igual você chega numa loja, às vezes vai no mercado, você vai para comprar duas coisas, acaba comprando 10. Então, o que acontece? Se a pessoa vê o produto, a chance dela vender, dela comprar algo a mais é grande. Então, eu sempre levo a caixa com 8, 10 produtos, mesmo que ela compre um. E eu não dou o produto para ela, eu coloco a caixa inteira ali, faço ela olhar para aquela caixa e às vezes ela pega mais. Daqui a pouco eu vejo ela olhando e falo, sabia que o FEM aqui é bom para isso, isso? Ou esse é o Ed Pot aqui? Então, o que acontece? Eu não vendi, mas eu desperto curiosidade. E muitas vezes a venda ela acaba acontecendo, né? Bom, aqui a Célia, uma cliente comprou o Teatina e disse que tem alergia à cafeína. Bom, isso já é uma pergunta de produtos, mas assim, os nossos produtos, eles têm uma concentração muito baixa, ou seja, as pessoas às vezes acabam buscando, né, algo ali, mas assim, se a pessoa tem esse problema mais sério, tem o 0800, tem os nutricionistas que possa estar solucionando, mas assim, nossos produtos eles não têm contraindicação, tanto que meu filho tem um resultado, não compartilhei aqui, mas o meu filho teve asma, quando ele tinha asma grave, ele estava com 1 ano e 6 meses, e quando eu falei com o Zéias, que é de Fortaleza, ele falou assim: você vai dar para ele 5 vezes ao dia, 3 produtos. Nem uma hora eu perguntei, é criança tal. Eu estava preocupado no resultado. Então, a gente não precisa também ter esse medo, sabe? Se a pessoa tem essa desconfiança. Tanto que nossos produtos, a quantidade desses de cafeína é tão pequena que não interfere. Até para grávida eu já vendi, mas é sempre acompanhamento, igual eu falo. Se essa dúvida, se essa cliente tem algo raro, específico, aí sim, como a Célia é da minha equipe, a gente pode conversar particular, a gente fala com os nutricionistas, liga no 0800 e tira essas dúvidas oficiais, mas normalmente não há problema nenhum, sabe? Nessa questão de produtos, porque nossos produtos têm o selo de inocuidade, ou seja, qualquer pessoa em qualquer idade pode usar nossos produtos. É a única empresa do mundo que tem esse selo. Então, por isso que eu falo, você tem qualquer dúvida, não deixe essa dúvida pairar na sua mente. Isso vai fazer com que você fique indeciso, com medo de indicar o produto. Não tenha medo, né? Então, vá buscar respostas. Se você tem medo, use o produto, use bastante. Eu já cheguei a tomar uma vez, às vezes eu vou vender magros para os clientes. Primeira coisa que eu falo para eles, eu já cheguei a tomar 7 sachês num dia. Eu sei que a gente tomou mais, mas eles se espantam. Como assim 7? Né?
Então, quer dizer o quê? Às vezes a gente tem que ser a prova social. Eu falei, não, eu tomei ainda dormi que é a pedra. Ou seja, porque as pessoas acham que é energético vai tirar o sono e assim por diante. Vai, e aí acontece esse dia. Tinha 2 casal de idosos que compraram. Aí o filho veio falar assim: faz 3 dias que eles não dormem. Qual o produto que está tirando o sono? Eu fui lá, nem magos estavam tomando. Então, o que acontece? Agora, se é uma pessoa que às vezes está desconfiada, já achar que é produto. Eu falei assim, tá, mas veja bem, as pessoas estão tomando um suplemento que está elevando a energia e disposição. O que eles estão fazendo durante o dia? Se elas não estão gastando energia, o corpo está sobrando energia. Ou seja, se esteve tanto tempo sem energia, sem nutrição, quando você dá nutrição, é normal você perder o sono. Então, quer dizer, você precisa queimar isso. Ou seja, você precisa trabalhar, você precisa fazer uma atividade física, qualquer coisa nesse sentido. Porque quando eu vendo para atleta, eu vendo 5 sachês numa pancada. Tipo, por quê? Porque a exigência deles é muito grande. E a mesma coisa. Então, se você ainda tem, se você ainda está tendo falta de sono, é sinal que precisa gastar essa energia, ou seja, fazer alguma coisa, porque senão o teu corpo está com reserva e assim por diante. Aí eles entenderam numa boa e estão comprando produto, ou seja, acompanhamento, né? Então a gente nunca pode deixar um cliente também sem resposta. Caso você é novo, não tenha resposta, sempre busque recomendação do empresário que te cadastrou ou do líder, para que você não fique com dúvidas, porque eu já vi gente que tem dúvida e não pergunta, né? A gente sabe que quando alguém se cadastra na nossa empresa e faz muita pergunta, a gente tem 90% de certeza, ou até mais por cento que essa pessoa vai longe, porque a pessoa curiosa que pergunta, senão que tem interesse de crescer. Então eu falo para você, se você está aí, não incomoda o teu patrocinador, ou seja, pergunte mesmo, para que um dia você possa estar tendo toda essa liberdade, essa confiança e assim por diante. É super normal você ter dúvidas, né? Então, aqui acho que mais um rapaz perguntou, podia ter treinamento de controle financeiro de produtos, né? O que fazer e não fazer. Esse daí pode ter certeza que o Edson já está fazendo, ele deve ter lido essa pergunta aí, ele vai para frente, ele vai fazer, né? Que é o treinamento lá da jornada, né? Controle de estoque, etc e tal, né? Bom, tem uma última pergunta aqui do YouTube, depois tem mais uma ou duas aqui do Zoom. Qual a sua atitude na hora de falar do preço dos produtos? Olha, essa aqui hoje, eu não sei qual que foi o máximo que vocês venderam, mas eu já cheguei a vender para um cliente só, para uma família, R$ 7.000. E não dei desconto. Por quê? Porque justamente é a firmeza que eu falo. Se você vai comprar um carro zero, você já viu algum dia o vendedor falar assim, então, de 40 mil e tremer? Não, ele fala 40 mil e você que decide se vai comprar ou não. É a mesma coisa nossos produtos, e eu vejo muitas pessoas falar assim, nossa, R$ 160, se é caro, deve ser bom. Então quer dizer o quê? Deixa as pessoas pensar o que elas quiserem, mas você, como vendedor, você não pode titubear, que a gente fala. Você não pode amolecer as pernas. Falou, tá falado e fica quieto. Aquela velha história na venda. O primeiro a falar, perde. Né? Por quê? Aí a pessoa está em dúvida, você vai sempre calçar com o resultado. Ah, falou do produto. Por quê? Porque o resultado vale mais que o produto. A pessoa às vezes está usando a vida toda, né, medicamento, e não está tendo resultado. Aí você pode, nesse sentido, às vezes você usa o teu exemplo. Fala assim, então, o meu pai teve refluxos desde os 18 anos. Levou 2 anos para começar a usar meus produtos. E hoje ele controla só com a UE. Que preço isso tem? Então quer dizer o quê? É sempre resultado calça justificativo do produto. Não é você tentar explicar para ele por que custa mais caro. Quer ver um exemplo? Por que teatina é mais caro que o café? Minha resposta é simples, porque o teatina você pode fazer quente ou gelado. Só isso. Não fala mais nada. Tipo, a pessoa decide, eu quero café, então beleza.
Ah, o café é só quente, normalmente pessoas fazem, mas é só isso que eu dou resposta. Não tem explicação, é algo que vem da empresa, não sou eu que vou tentar justificar um preço, por que que os dois fazem a mesma coisa, por que que um é mais caro que o outro. É óbvio que se for falar assim, ah, o teatino é mais gostoso, mas não sou eu que falo isso. Deixa o cliente decidir o que é mais gostoso, o que não é mais gostoso, né? Mas assim, é sempre isso. Se você pega, vou dar um exemplo assim, você vai vender uma caixa para uma pessoa, a pessoa não tem condição de comprar uma caixa, ofereça para não, te vendo então meia caixa para você, né? Só que aquela história, você tem que estar meio que já antenado para que você não, talvez não faça o mesmo preço, enfim, né? Você tem que criar suas estratégias. Por isso que existe a MeLife é muito, é muito boa nisso, porque ela trabalha com uma caixa que vem 30 sachês normalmente. Então, nós temos história de pessoa que só vende sachê e vende muito. Você pode começar com isso, começa a vender kits de Magnus, kit de outros produtos, de café, 10 sachê, se você está com dificuldade. E aos poucos você vai melhorando. Daqui a pouco você vê que você vai começar a vender caixa. Porque uma pessoa que tem resultado com 10 sachê de Magnus ou 10 de café, ela vai ter que comprar a caixa se ela desejar. E muitas vezes, então, são estratégias que você pode fazer também. Adaptando, né? Eu tive uma cabeleireira que ela comprava 2 sachê por sábado. Tipo, para mim não dava lucro nenhum, mas, enfim, era uma cliente, eu respeito todo cliente, entende? Então, você tem que olhar o teu público e começar a adaptar, ou seja, a regra, primeira regra é você fazer acontecer, segunda é vender, e uma venda que você faz já te anima, então, você busca soluções para os problemas, né? Não coloca tudo pronto, né? Porque cada um tem uma estratégia, né, de trabalho e vai ajustando, né? Deixa eu ver as perguntas do YouTube aqui. Quantos produtos você vende por semana, Suzana? Boa pergunta. Nos últimos 45 dias eu vendi 100 caixas. Tem semana que eu vendi 30, 20, tem semana que eu vendi 10, tem semana que eu vendi 5. Então quer dizer o quê? Como eu falei, exemplo, cada semana é uma semana, né? Mas no começo, se eu olhar o meu histórico, já teve mês que eu não vendi 5, como quando iniciei. Quer dizer o quê? É, isso aí é um processo, né? Por isso que a gente tem que sempre buscar, para os problemas, buscar uma solução, buscar estratégias. E por isso que vocês estão aqui na sala hoje, buscando treinamento, ou seja, porque vocês querem algo a mais. Vocês já não querem aquilo, querem crescer. E esse link foi enviado praticamente para a maioria dos grupos, né? Então, você veja, a porcentagem de pessoas que participam do treinamento é muito pequena. Quer dizer o quê? As porcentagens de quem quer crescer. Mais uma dica: se você está hoje, não perca o próximo, não perca o próximo, não perca o próximo. Por quê? De treinamento em treinamento, você vai se ajustando, vai se adaptando. Seja de marketing, seja de produto, seja do que for, ou seja, ninguém sabe tudo aqui. Nós também, os líderes, a gente participa de eventos maiores. Então, se tem um evento lá em São Paulo, no Rio, a gente está indo atrás, ou seja, ninguém sabe tudo. Então, quer dizer o quê? A gente tem que ser é, sempre está evoluindo, porque o mercado hoje evolui muito rápido, os negócios estão evoluindo muito rápido. E assim, a tendência é que nós entramos em dificuldades, só que assim, na UmiLife, a UmiLife está crescendo 30%, ou seja, quer dizer o quê? É um negócio que muitas pessoas vão precisar de uma oportunidade, e nós temos tanto oportunidade como nós temos um produto, né? Então, a Olga falou, a Olga, o Olga, é a Olga, isso, que, não sei se eu pronunciei certo, consumo FEM por acho muito doce. Você pode misturar com outro produto, procura uma composição, até 3 produtos você pode misturar, ou 3 ou mais. Procura colocar o Mini Plus, que é para imunidade, procura colocar o Magnus. Então, o que acontece? Faz a mistura. Procura uma composição, igual esses dias a gente fez o Fiber com café. Quem toma café, mistura com fiber, pra você ver a delícia que fica. Fica uma tentação de bom. Então, quer dizer o quê? Busque essas combinações entre produtos, porque tem produtos mais doces, tem produtos mais amargos. E essa combinação vai fazer com que você busque não só trabalhar no sistema hormonal, mas outros sistemas também. Então, vai fazendo testes que vai dar certo. É,
Bom, essa aqui, a pergunta boa, nosso amigo Edson está aí participando. Fico feliz que o nosso diamante também está participando. Ele falou assim, ó, você mudou sua abordagem depois que você leu esse livro, comece pelo porquê, o que você mudou? Essa pergunta não foi por acaso, porque eu comento com o Edson. Depois que comecei a ler esse livro, eu apliquei ele nas minhas vendas. E ele te dá todas as respostas que você deseja. Por exemplo, eles dão exemplo muito da Apple, dão exemplo da American Airlines, ou seja, de aviões, dessas empresas que têm sucesso. E o que, que eles falam? Que as pessoas elas não compram um produto porque ele é melhor. Eles compram o produto porque se identificam. Então, essa abordagem, quando você começa a falar dos nossos produtos, eu comecei a aplicar isso e de forma meio natural, porque você acaba adaptando, você começa a identificar por que, que a pessoa tem que usar um Mi Life. Por vitamina, não. Se for por vitamina, você vai achar coisa mais barata na farmácia e tal. Então, você não vende vitaminas, certo? Então, você vende o porquê. Porque eu tenho mais energia, mais saúde, mais disposição, menos doença. Esse é o porquê da nossa empresa, né? Então, quando você for falar com alguém, você coloca nas perguntas, será que você tivesse mais energia, estivesse mais magra, mais magro, não ficaria melhor a sua vida? Ou seja, você está dando um porquê para a pessoa, né? Então, isso aí, é por isso que eu falo, a leitura, ela te abre portas e possibilidades. Só que toda leitura, você precisa aplicar ela na sua vida. Quando você pega um livro, não adianta você ler, ah, não, que legal esse livro, muito top. Mas agora, se você não aplicar esse livro, é mais um livro, certo? É a mesma coisa, você estudou matemática e você não aplica matemática, ou seja, não é só para tirar boas notas, não é só para você tirar um livro e dizer, ah, eu li o livro, né? E dizer para alguém. A leitura do livro é que você comece a buscar respostas e aplique elas no seu negócio e na sua vida. Então, esse livro realmente eu não terminei, porque uma estratégia que eu tenho feito é ler 2, 3, 5 páginas por dia. Porque não adianta eu devorar o livro e dizer assim, ah, li o livro. A hora que eu começo a cansar mentalmente, porque esse livro explora tanto a sua cabeça, eu falo, opa, cansei, eu paro por aqui. Então eu leio 2, 3 páginas, 5 no máximo por dia, porque nessas 2, 3, 5 páginas tem muita resposta, já tem muita observação. Isso faz com que você também analise o seu negócio, o que você faz. Então, hoje, além dos produtos, eu tenho trabalhado bastante com a minha equipe sobre o negócio, né? Ontem eu dei um treinamento num tema bem diferente, porque as pessoas, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui na sala, vocês têm preconceito sobre o marketing. E ontem eu determinei sobre isso. Então, é um obstáculo, a gente tem que buscar soluções. No negócio MiLife, a gente não quer crescer sozinho. Por isso que eu estou abrindo esse treinamento para pessoas que, a maioria aqui nem é da minha equipe. Porque justamente nós temos tanto mercado, tanto campo, que a gente não precisa ter medo de concorrência. Não temos concorrência. Nós só precisamos que as pessoas semeiem bem. Então, você sempre tem que estar fazendo perguntas. Aonde eu posso errei, onde eu posso acertar, onde eu posso melhorar. Seja no produto, seja no negócio, né? Então, a Suzana diz aqui que estou aplicando as ferramentas e minhas vendas aumentaram bastante, né? A Suzana realmente destacou bastante, né? Tem um grupo que a gente participa junto, aí eu vejo ela postando, é isso aí. E, então, deixa eu ver, mais perguntas no YouTube, tal, tal. Bom, já está entrando em perguntas um pouco mais relacionado a produto, né? Então, não era o foco, mas vamos tentar responder, né? Ó, uma pessoa que faz hemodiálise pode usar Dolce Vita? É uma pergunta já mais nutricional. Então, eu recomendo você ligar no 0800 e ter um acompanhamento melhor. Porque, assim, nossos produtos podem ser usados por qualquer pessoa, mas, assim, a gente não pode passar por cima do médico, né? Então, quando são questões mais delicadas, você busca respostas acima de pessoas que estão mais na área da saúde, ou seja, mais relacionada a isso. Por exemplo, eu sou da área de educação física. Se você falar qualquer coisa esportiva, eu domino o assunto, mas quando é a área mais médica, mais de enfermagem, não é muito minha área. Então, eu busco sempre informações acima, né?
Então, aqui a Célia falou que Starbien toma com FEM fica muito bom, porque o Starbien é mais forte. Então, a dica do FEM, quem falou lá, justamente buscar lá. Ó, uma pergunta muito boa é quando o cliente fica enrolando para começar a tomar, para fazer o detox, por exemplo. Olha, isso aí o cliente não sentiu confiança ainda. Alguma coisa, ou alguém da família, ou eu não sei como que foi a venda, né? Nesse caso, o que, que você faz? Você manda resultado um monte para a pessoa, incentiva ela. Incentiva. Eu tive um cliente que eu vendi para uma família, um dos clientes foi 4 pessoas que compraram. Uma das pessoas demorou 25 dias para começar a tomar. Por quê? Porque ela estava esperando o resultado dos outros. Diziam assim, poxa, será que não vai fazer mal? Se não fizer, eu tomo. Tipo, como se fosse cobaia. Se essa pessoa não está tomando, ela tá com receio. Então, nesse caso, você tem que mandar resultado para ela, de outras pessoas tomando, ou você tomando. Ó, minha amiga, estou fazendo aqui o detox, ó que legal que fica. Uma delícia, você não sabe o que você está perdendo. Ou seja, você tem que ela crie coragem para começar a tomar aquilo, né? Então, aqui uma dica interessante é já falar sobre os nutrientes. Sobre isso, eu não lembro quem é, mas deixa eu ver quem que é a pessoa aqui. É o Joel. Nós temos bastante treinamento de produto. Então, inclusive, eu não sei se está salvo aí, mas o Edomar já deu várias vezes esse treinamento. Então, tem treinamentos e tem apostilas que você possa estar fazendo isso. Mas, assim, eu sou bem sincero, eu nunca falo de vitamina. Tá ali, tipo, se a pessoa disser assim, eu tomo umas vitaminas, a única coisa que eu pego, mostro o sachê do Mini Plus e falo, olha, aqui tem tudo e muito mais. Então, tem tudo aí que você queria, só isso. Tipo, eu não fico tentando explicar o A mais B, eu só falo o que tem. Porque, assim, o que vai valer no final é o resultado, né, do cliente. Então, não tento explicar as vitaminas, porque se você entrar em consenso, no começo meu pai era assim, né? Tipo, o teu produto tem tanto de vitamina D e esse tem tanto. Como é que você vai explicar para uma pessoa que a mistelização é muito maior? Então, nesse caso, como que eu conquistei o caso dele? Foi com resultado. Ou seja, eu entendi que quando a pessoa contesta, é, você tem que mostrar resultado. Resultado e mais resultado. Porque aqui a gente tem muito resultado, né? Como criar o hábito de buscar clientes novos e indicações todos os dias? Como cuidar da agenda dividindo a busca de clientes e de novos empresários? É uma boa pergunta, né? Na verdade, assim, você tem que tirar o peso das costas, a gente fala assim, não, aquela pressão de que eu tenho que fazer, né? Mas assim, por outro lado, você tem que entender que se você não fizer os números, nada vai acontecer, né? Tudo é números, né? A gente fala assim, se você pegar uma propaganda de TV, quantos milhões de pessoas essa propaganda atinge? Todos tomam? Não. Então, se a gente não tem a TV, a gente tem que ter o quê? A gente tem o Facebook, a gente tem os contatos, por isso tem a lista dos nomes. E tudo é número. Quanto mais pessoas você falar, mais a probabilidade de você cadastrar, mais a probabilidade de você vender. E é óbvio que com o tempo você vai afinando isso. Ou seja, você vai precisar se esforçar menos para vender, se esforçar menos para cadastrar. Se você está falando com muitas pessoas para cadastrar e não está cadastrando, tome cuidado se não está falando demais. Eu tenho falado bastante com a minha equipe que hoje o correto seria não cadastrar ninguém sem ela ver a PN, porque senão a duplicação sai errado, né? Então, mesmo, eu quero consumir, beleza, mas você vai, uma regra da nossa empresa, você pode falar assim, é assistir a PN. Quando você assistir a PN, aí você pode se cadastrar para consumir. Na PN, ela vai ver o global, que é a empresa e tal. E claro, depois que você mostrou a PN, ela sabe ter o cadastro, tipo, ela vai se cadastrar de qualquer forma, mas pelo menos ela viu e você já identifica ela. Se você tiver qualquer um para cadastrar, vai ter que assistir a PN, porque é uma regra da nossa empresa. Se essa regra não existe, mas você pode impor que teu negócio seja duplicável de forma saudável. E nas vendas, mesma coisa, ou seja, você tem que, como eu falei no meio do treinamento, as indicações, elas acontecem por dois meios, né? Principalmente quando a pessoa tem resultado.
Então, se a pessoa não tem resultado, ela não vai te indicar. Só que, assim, muitas pessoas, elas têm resultado e não indicam. Então, quer dizer o quê? Aí você pode criar o jeito que eu falei de promoção. Olha, eu vejo que tem resultado legal, tal. Vamos fazer o seguinte, toda pessoa que você me indicar, tudo que essa pessoa comprar, eu vou te dar 10% em produto. O que você acha? Ou dar um brinde, ou seja, lembre-se que a estratégia, ela não é única para todos. Você tem que meio que identificar o perfil de cliente que você tem. Por quê? Você vê às vezes, né, as pessoas hoje em dia tá na televisão lá, o TikTok, ou seja, se você indicar, você vai ganhar tantos reais. E tem gente entrando nessa febre, ou seja, e o que acontece? As pessoas gostam de ganhar coisas. Então, por isso que eu falo, não existe uma fórmula exata, você vai fazer assim, assim, assim e vai dar certo. Você tem que identificar a sua clientela, como tem dado certo e começar a aplicar. Porque as estratégias que funcionam para mim, algumas vão funcionar para vocês, mas assim, o público de vocês, a região de vocês é diferente. Então, como eu falo, em cada treinamento você tem que buscar respostas para você preencher o quebra-cabeças, né, do teu negócio, ou seja, de clientes, de novos empresários e assim por diante, e começar a rever tudo aquilo que você tem feito e tem dado, então, e não tem dado certo também. Ou seja, não achar que é tudo mar de rosas, mas também entender que se você não fizer os números, né, que eu falei aqui no começo, nada vai acontecer. Então, a chave hoje das minhas vendas grandes é os números também. Só que, assim, cada vez mais elas estão mais consistentes. O que eu falo assim? Eu preciso falar menos para fazer uma venda. Porque eu aprendi, nesse livro, foi um dos livros que me ajudou bastante, a eu identificar o perfil de cada pessoa. Então, cada pessoa hoje eu falo de um linguajar diferente. Tem pessoas que eu brinco, tem pessoas que são mais sério, tem pessoas que eu falo mais tempo, tem pessoas que eu sou mais direto. Por quê? Eu preciso identificar qual o perfil do meu cliente também. Então, isso aí é uma coisa que com o tempo a gente aprende, né? Não tem como você assim da noite para o dia aprender tudo. Mas a dica maior que eu dou é essa, é você buscar sempre respostas para o teu negócio. E uma coisa que eu falo, o dia que você é, o dia que você abraçar esse negócio como seu, tudo vai mudar. Por seja, vou esperar que meu líder me convide para uma reunião. Vou esperar que meu líder pergunte se eu estou vendendo. Ou seja, você não está fazendo por você, você está fazendo para provar para alguém que você está fazendo. E isso aí, ele é bom, mas não pode ser feito por esse motivo, tem que ser feito pelo seu motivo. Será que você não tem motivo hoje de ter uma renda melhor, não tem motivo de ganhar um pouco mais? Ou seja, quais são os seus motivos? Então, você tem que colocar os seus objetivos e começar a agir. Eu tenho dificuldade de venda? Tenho, então vou participar do treinamento de vendas. Tenho dificuldade de recrutamento? Então vou participar do treinamento de recrutamento. Ou seja, treinamento que mais tem. E então você tem que estar sempre policiando para que você não diminua, né, seu nível de energia, né? Para que você sempre, não vai dizer que você vai estar todo dia animado. Isso é impossível, né? Hoje nós estamos aqui em Curitiba, tremendo de frio, né? Desde esse domingo, ou seja, tem que buscar soluções. Então, mas amanhã passa, amanhã tem sol, ou seja, não vai ser para sempre, entende? Então, a gente tem que saber mesclar que nem todos os dias vão ser ruins, mas também, por outro lado, você não tem que achar também que todo mês vai ser uma maravilha. É um negócio que vai alternando, só que com o tempo você vai se tornando muito mais forte mentalmente, mais forte psicologicamente e assim por diante também, né? Bom, eu acho que acabou as perguntas, se ninguém mais tiver. É isso. Fico muito feliz que vocês estão aqui. Quero ver, já são deu 1h30 de treinamento. E espero ter ajudado a todos vocês. E vamos ver para frente, a gente encontra novos temas aqui. E para que a gente possa alavancar. E pense assim: todos nós somos uma família, a família Umilife. E o negócio só está começando. Então, entenda isso na nossa mentalidade, na sua cabeça, assim, pensa assim, nenhum negócio começa grande. Você também, você começou hoje, talvez sozinho, talvez tem 2, 3 na sua equipe, mas assim,
Fora, mas assim, se você fizer outras coisas, qual a possibilidade de ter sucesso? Talvez muito pequena. Hoje em dia o mercado está muito competitivo. Empresas fechando, hoje nas pandemias você vê grandes empresários fechando, ou seja, nosso negócio não tem risco. Então, é isso aí, aproveita a oportunidade e abrace ela e trabalhe dia a dia após dia fazendo números. Então, a chave é fazer números, clientes, empresários. Quanto mais números você fazer. No meio você vai encontrar obstáculos? Vai. E como que você resolve isso? Você vai buscar soluções, treinamentos, falar com o seu líder e assim por diante. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, então.